Vamos lá! Começamos o capítulo com Flash na capa olhando fixamente para nós. Na capa vemos os dizeres que os fragmentos do passado agora estão se conectando. Flash parece que finalmente terá alguma resposta na qual vem procurando ao longo de toda a sua vida. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 196 do mangá de One Punch Man. Antes de a gente comentar sobre o nosso vídeo, fica o recado para vocês lerem uma história na faixa de forma completamente legal no Tapas. Que Haja Luz contempla mais de 90 capítulos e possui uma abordagem sobre o mundo onde os deuses são conhecidos como bem-aventurados. Vem fazer parte dessa jornada na qual estamos caminhando para o fim do volume 4 já. Agora sim, vamos comentar sobre esse plot twist incrível que o Murata e o One nos deram neste capítulo. Vemos a finalização dos testes da rebobinação do estado de monstro para humanos, na qual a gente tinha visto no capítulo passado. Então, Flash começa a confrontar o Blast sobre ele saber da conexão da Vila Ninja com o God, o que deixa o herói número 1 cabisbaixo. Manako tenta entender sobre o que eles estão falando, enquanto Saitama diz que o Sonic e os dois ninjas estranhos estavam falando de algo assim. City fica cabisbaixo também e Flash questiona que o herói número 1 havia destruído a Vila Ninja, fazendo Manako ficar ainda mais confusa. Blast senta em uma bancada perto dele e diz que não liga se Flash lhe odiar. Mas o herói veloz lhe responde que é ao contrário. Ele sente alívio daquele lugar ter sido destruído. O herói número 1 comenta que um homem do calibre do Flash ter percebido isso apenas agora o faz pensar que Flash queria apagar a vila da sua memória com muita convicção. Saitama questiona sobre do que eles estão falando e parece estar tão perdido quanto Manako. Enquanto a gente observa assim o Flash explicar para nós sobre que eles estão falando da Vila Ninja, a instituição de treinamento de assassinos na qual ele cresceu. A vila está localizada nas profundezas das montanhas, inacessível para pessoas comuns devido a uma barreira criada pelo fundador. Flash informa que ouviu dizer que logo após deixar a vila há 9 anos, ela foi destruída por alguém. Na época, ele não estava muito interessado no que aconteceu depois que saiu, mas algo começou a lhe intrigar. Flash diz que enquanto Saitama encontrava Manako em apenas 3 painéis, ele foi verificar o que havia acontecido no lugar. Flash tá andando tão perto dessa galera que vai quebrar a 4ª parede a qualquer momento. Saitama diz que ele foi rápido em sua busca e Manako comenta que ele ainda havia se perdido, o que faz o Flash mandar o monstro calar a boca. Vemos um flashback do Flash e a vila parece uma enorme parte ali de um cubo de God, onde tem várias marcas daquilo que parece ser os poderes do Blast em uma luta contra o líder da Vila Ninja, que deixou o lugar parecendo um queijo suíço. Flash adentra o local e percebe várias marcas do Blast em todo o cenário. Até mesmo o cubo do God havia desaparecido. Flash comenta com Blast de que o trabalho de alguém esculpiu marcas como se estivesse cortando uma esfera ao meio, incluindo o espaço. O velocista então pergunta se a razão do ataque foi para recuperar o cubo. Flash fica pensativo e não responde nada. Então Flash continua sua fala dizendo que graças aos seus senpais, suas memórias se tornaram uma linha contínua e conectada. Vemos um painel do Flash e do Sonic avistando um ser e vemos ele completamente mudado, com dentes afiados como um tubarão, mas sua face é de um humano mesmo. Assim, a boca dele se fecha, causando espanto aos dois garotos. Flash fica se questionando que aquilo tudo não podia ser coincidência. Um cubo alojado nas profundezas do local, uma instalação idêntica ao objeto de God e que é invisível aos humanos. Assim, Flash diz que o fundador da vila estava dormindo em uma cápsula de recuperação e questiona Blast se ele havia recebido os poderes de God. Dessa forma, Blast solta a grande bomba do capítulo.
O líder da Vila Ninja, na verdade, era seu grande amigo, que explorava consigo os segredos dos cubos. Sim, meus amigos, o homem que aparece no capítulo do flashback do Blast, na explicação sobre sua luta contra o God, é o líder da Vila Ninja. Que amarração fantástica do One e do Murata. O que era apenas para ser uma piada com o Naruto, tomou um puta peso com a conexão de Blast com o líder da Vila Ninja. A luta que aconteceu há 16 anos não foi apenas um confronto entre dois líderes de agrupamentos, foi uma briga entre amigos. Blast literalmente botou o Naruto de One Punch Man pra mamar e ele ficou desacordado por todo esse tempo. Blast diz que o nome do seu amigo é Vórtice do Vazio. Literalmente, o Murata meteu um Uzumaki, já que Uzumaki significa vórtice, redemoinho, basicamente se referindo ali ao nome do amigo do Blast. Mas o herói número 1 se recusa a chamar seu antigo companheiro pelo nome. Então, no meio das piadas de Saitama e Manako sobre o nome do ninja, Blast solta outra bomba. Vórtice é aquele que porta a chave para abrir o portal de Amano Iwato, que é o lugar onde God se esconde, a dimensão na qual o God está se escondendo. A lenda sobre Amano Iwato diz que Susanoo, ao se comportar mal pra caramba, acabou fazendo a sua irmã Amaterasu se isolar na caverna de mesmo nome, fazendo o mundo cair em uma grande escuridão. Para tirar Amaterasu da caverna, outros deuses chamados de Yaoyorozu no Kami deram uma festa do lado de fora com a sabedoria de Omoikani. A deusa Ameno Uzume no Mikoto executou uma dança obscena, provocando risada em todos. Amaterasu ficou curiosa sobre a fonte da diversão e espiou pela entrada da caverna. Ela ficou assim fascinada pelo seu próprio reflexo no espelho Yata no Kagami, que os outros deuses criaram e penduraram diante da caverna para esse propósito, e ficou assim paralisada. Amenotaji Karao então forçou a abertura da caverna e o mundo foi banhado de luz mais uma vez. Quando Amaterasu saiu da caverna, um selo sagrado foi aplicado a ela para que nunca mais pudesse voltar a se esconder. Ou seja, mais um plot sobre a divindade ligada ao sol está vindo por aí. Blast continua explicando que assim, o ninja está procurando meios de voltar à forma humana para libertar God. Assim, uma assistente acaba entrando na sala interrompendo a explicação de Blast, dizendo que uma carta endereçada ao Flash acabou de chegar. Flash comenta que a carta é do Sonic, e ao pegá-la em sua mão, diz que Sonic está lhe desafiando. No conteúdo da carta, vemos um texto do Sonic dizendo que aquele indivíduo despertou, se referindo ao líder da vila. Sonic diz que ele está mirando o pescoço do herói e que é inútil fugir. Chegou a hora de encerrar o assunto e lhe convida até seu esconderijo. Sonic então lhe informa que o lugar é onde ele pode ter sonhos despreocupados enquanto dorme, dando a localização que apenas Flash conseguia saber. Blast entende que aquele indivíduo se trata mesmo do seu antigo companheiro e que ele havia conseguido escapar no confronto de ambos há 16 anos. City diz que tudo o que está acontecendo nesse exato momento faz a revelação ser bem convincente das informações trazidas pelo Sonic. O herói número 1 comenta que de alguma forma Vórtice havia conseguido se recuperar e diminuiu o tempo de recuperação. Então vemos um quadro do Blast colocando o ninja para correr, mesmo saindo machucado do combate. Flash pensa que não havia conseguido dar o golpe final no Sonic e o chama de tolo. E Saitama surge ao seu lado, dizendo que parece que um ninja da velocidade do som não parece tão ameaçador assim. Meio como se o careca estivesse suspeitando que não fosse ele o autor da carta. Mas Flash responde que foi ele sim, porque ele havia ensinado o Sonic a escrever e por isso tinha certeza que a letra era dele. Saitama fica meio com raiva do Flash, dizendo que aquilo não eram letras, mas apenas rabiscos. Flash então avisa a todos que Sonic já caiu na mão daquele indivíduo e que provavelmente foi forçado a escrever isso para lhe atrair. O herói então diz que se ele for até o esconderijo do Sonic, existe uma grande possibilidade de aquele indivíduo aparecer para lhe eliminar.
e que assim eles possam conseguir vencê-lo de uma vez. Flash diz que irá ao esconderijo primeiro e Blast concorda com ele, mas o herói número 1 faz um apontamento antes. Ele diz que o endereço do esconderijo do Sonic está no verso da carta e questiona se aquilo é mesmo um desafio, não acreditando na incompetência do Sonic, o que faz Flash ficar perplexo e Manako se questiona se o ninja do som é mesmo um shinobi de verdade. Blast pergunta ao Saitama se ele vai com ele e o careca responde que está com tempo livre e assim os dois partem. Flash se encaminha para encontrar seu antigo companheiro e começamos assim um flashback. Sonic está dialogando com Flash em uma floresta densa, com a lua assistindo tudo que eles estão conversando. O monstro está derrotado aos pés deles e uma fogueira está acesa. Sonic então aborda a experiência passada de Flash na Vila Ninja, notando a diferença fundamental em suas vivências. Enquanto Sonic foi criado sob um programa rígido desde o nascimento, Flash tem memórias de uma vida externa à organização. Sonic destaca que sua vontade não foi totalmente mecanizada devido à força de seu espírito, algo que os instrutores consideraram um fracasso, mas o garoto vê como uma vantagem. Ele compartilha seus ambiciosos planos de subir aos mais altos escalões da vila, derrubar a atual estrutura organizacional e permitir que órfãos como eles tenham uma vida mais livre e plena. Sonic e Flash permanecem sentados em volta da fogueira, discutindo suas perspectivas sobre o futuro. Sonic expressa sua descrença nas habilidades de assassinato, destacando a importância de viver livremente. Ele propõe uma cooperação, sugerindo a Flash que eles não têm a liberdade que desejam atualmente. Sonic observa a semelhança nos olhos de Flash e o convida a colaborar, revelando planos para uma nova vila. Flash, surpreso, questiona a veracidade da afirmação sobre o local para essa nova vila, quando Sonic lhe indica o ponto no mapa, o lugar em que o garoto consegue dormir e ter sonhos. Intrigante pensar que esse era o objetivo do Sonic quando saiu da Vila Ninja. O que será que fez ele debandar pro lado do mal? Essa separação brusca do personagem com Flash e como ele seguiu o caminho para o mal depois disso está sendo bem mais aprofundado e tendo bem mais detalhes aqui no mangá em comparação ao webcomic. Flash chega até o local e percebe que Sonic já está ali esperando. O ninja do som fica surpreso do herói ter chegado e o velocista apenas repete a fala do Sonic sobre o lugar onde ele tem sonhos despreocupados. Sonic pergunta se seu antigo companheiro havia se lembrado, e assim o ninja do som fala que o lugar de seu sonho se tornou um local de despejo de lixo ilegal, se tornando assim um ponto apropriado para o encontro dos dois. Sonic então tira sua espada da bainha e fala que aquele é o fim do sonho absurdo deles, enquanto Flash repete o mesmo movimento do seu antigo companheiro. Então, de forma absurda, Murata termina o capítulo da mesma forma como Correi termina alguns capítulos épicos de Boku no Hero, com o título no final dizendo que aquele é o lugar onde os sonhos terminam. Muito legal essa referência do Murata e do One pelo formato do Correi quando termina alguns capítulos incríveis de Boku no Hero. Puta ideia genial. One Punch Man é uma mistura de referências da era atual dos mangás através do Murata e da geração antiga com One. E isso sempre casa bem. Como por exemplo o nome Vórtice, que vem de Uzumaki. Não tem ali o mesmo kanji de uso, como a gente falou na teoria da fruta do Dragon, mas tem ali a palavra, acho que é Vorto ou Vortsu, que tem ali da forma do katakana, né, que é como se fosse ali, na verdade seria mais como Vortex, né, como se fosse ali o nome em inglês, se referindo ao formato da língua inglesa, né, fazendo ali um paralelo com o nome de Naruto, para não deixar muito na cara também. Gostei também da ideia do ninja da vila ser amigo do Blast, e tá aí uma coisa que ninguém conectou e eu não vi nenhuma teoria em cima disso desde a apresentação do flashback do Blast na qual ele lutou contra o God. Colocar ele, né, o ninja, como a chave do lugar onde God fica, deixa essa saga bem mais interessante. E agora, nem sei mais se ela terá o mesmo final da webcomic com o tamanho da importância que deram pro líder da vila. Essa profundidade que deram por Blast foi também muito necessária. Acho que o One e o Murata já sabiam da estranheza que os fãs da webcomic sentiriam ao verem o personagem no mangá.
e por isso transformaram o líder da vila em um companheiro do Blash, sendo algo bem mais interessante e dando mais profundidade, dando mais camadas ali para o herói número 1 da Associação de Heróis. Agora o Blash terá a oportunidade de testemunhar os poderes do Careca frente a frente. Depois desse confronto entre Sonic e Flash, as coisas vão ficar interessantes entre Blash, Saitama e o líder da Vila Ninja. Vamos esperar para ver como One e Murata prosseguirão com isso daqui para frente. Espero caos total e muitas surpresas no núcleo do Saitama. Caraca, tava bem na cara realmente que era o líder da Vila Ninja, né? O cara portando 2 espadas e a gente que lê a webcomic nem se ligou no ponto disso. Mano, foi muito bom essa parada ali do homem do Murata. Realmente muito bom.